Fala galerinha do mal, meu nome é Pedro Peixe, esse é o Pipoca de Pedro e hoje nós vamos falar sobre a franquia Exorcista. Pipoca de Pedra. Então, hoje nós vamos falar sobre a franquia deste, que é o maior filme de terror de todos os tempos, vamos combinar, né? Em 1973 saiu este filme maravilhoso e agora em 2023, comemorando aí os 50 anos da franquia, nós temos esse resgate pelo David Gordon Green. No final do vídeo você vai saber o que eu achei desse filme, eu já vi, e a gente conversa lá no final, mas primeiro vamos falar do primeiro filme. A gente começa ali no final dos anos 40, onde a gente tem o relato de um exorcismo real, depende da sua crença, claro, mas é um exorcismo considerado real pela Igreja Católica, que é o que a gente tá seguindo aqui. Esse garoto novinho, acho que tinha 8 anos, 9 anos, se não me engano, ele é às vezes chamado de Roland Doe, às vezes de Rob Mayhem. E ele teve um caso de exorcismo que foi relatado pelo padre Raymond Bishop, se não me engano. Mas esse exorcismo ele foi testemunhado por pelo menos 48 pessoas na época, ali no final dos anos 40. Entre eles o jesuíta, o padre jesuíta Thomas B. Allen, que registrou, né, todo esse caso de exorcismo. Inclusive o relato desse exorcismo está publicado hoje como o livro O Exorcismo pela Dark Side Books. Patrocina nós, eu adoro vocês. Olha o tanto de livro da Dark Side Books tem aqui. Vamos até ver aqui, ó. Olha esse livro maravilhoso do Exorcista com esse slime aqui que eles enviaram pra gente. Maravilhoso, né, cara? Maravilhoso. Enfim, vamos pro filme. A gente tem que falar antes do filme de um cara chamado William Peter Blatty, um genial escritor que ele tinha contribuído para a Força Aérea Americana no período da guerra. Chegou ao cargo de primeiro-tenente, participou ali da divisão de inteligência e de psicologia. E ele entrou em contato com esse caso de exorcismo ali do Rob, enquanto ele estava fazendo seu mestrado da faculdade. E ele decidiu que um dia escreveria sobre esse caso. Ele ficou realmente muito interessado nesse caso. Ele foi seguindo ali sua carreira como escritor de quadrinhos e quando surgiu a adaptação cinematográfica do Bebê de Rosemary, né, que tinha sido um livro incrível de Ira Levin e teve o filme do Roman Polanski, ele ficou encasquetado, tipo, pô, eu poderia ter feito um final melhor, poderia ter trabalhado melhor essa história, então que eu faça, né? Ele pegou esse caso desse exorcismo desse garoto e começou a escrever um romance baseado nisso que se chamaria O Exorcista. Então ele apresentou a proposta para sua editora e ele recebeu, cara, um adiantamento de $25 mil na época, que em conversão dá mais ou menos $220 mil hoje. E só que ele teria que entregar o romance inteiro em 10 meses. Ele começou a escrever 16 horas por dia até ele chegar no resultado final. E ele finalmente cria essa personagem que é a Regan MacNeil, baseada ali no romance King Lear do Shakespeare, que é filha de uma atriz, que é a Chris MacNeil, e que após brincar com a tábua de Ouija e conversar com o Capitão Holt, ela acaba sendo vítima de uma possessão demoníaca. Eu já vou adiantar aqui, cara, é um dos meus livros preferidos da vida. É um livro que me assustou sim, não de susto, né? Porque você não tá lendo, não, né? Ele te deixa meio cabreiro, te deixa meio tenso, mas é um livro muito bem escrito, cara. É um livro que eu amo demais, mas eu não vou pegar porque ele tá muito longe aqui na estante. Que eu deixo mais próximo os livros que eu tô lendo, né? E esse eu já reli algumas vezes. Mas leiam, pelo amor de Deus, O Exorcista, que é um livro incrível. E quem disse isso, inclusive, foi o senhor William David Friedkin, que era um diretor emergente ali na época, né? Ele tinha feito aquele French Connection. Eu não lembro como é que é o nome em português, eu tô gringo hoje. Conexão Francesa, eu acho, né? Não é não? Enfim. Os dois já foram, né? Tanto o autor do livro quanto esse diretor já nos deixaram. O William, inclusive, nos deixou este ano, 2023. Mas, enfim, ele leu esse livro do Exorcista enquanto ele estava num voo para uma coletiva de imprensa por causa do French Connection. E ele chegou a cancelar o jantar que ele tinha, de tão interessado que ele ficou no livro, né? Ele decidiu ir pro hotel e terminar de ler esse livro, porque ele estava apaixonado não só pelo livro, mas pela capacidade cinematográfica que esse livro tinha, vamos dizer assim. Enfim, ele deu então a entrada para fazer esse filme, ele queria muito dirigir, né? Foram cogitados alguns diretores, mas muitos diretores não queriam trabalhar em um filme de terror protagonizado por uma criança, né? E não tinha como mudar esse aspecto no filme. Então eles começaram a chamar, né, o William Friedkin e procurar quem seria a criança para interpretar o Regan MacNeil. Então o primeiro contato foi com a Pamela Friedkin, que foi rejeitado porque era um rosto muito conhecido na época.
época, e depois para Denise Nickerson, que também era muito conhecida porque ela tinha sido uma das garotinhas da Fantástica Fábrica de Chocolate, lá do original, não do Johnny Depp, do original lá. E, enfim, o cara não queria alguém conhecido, ele queria alguém, um rosto novo, e ele foi chamar a Janet Leigh, né, nossa rainha do grito, que tinha feito ali Psicose, e tinha uma filha que tava querendo atuar, né, que era Jamie Lee Curtis, né, não tinha... né, faltava 5 anos pra sair Halloween ainda, que foi o primeiro grande filme dela. E a Janet Leigh falou que não, o filme era muito pesado, que não queria criança envolvida nisso. Mas aí chega no estúdio a senhora Eleanor Blair com a sua filhinha, Linda Blair, né, que cara, era uma menina muito à frente do tempo, assim, ela tinha outra cabeça, ela era muito mente aberta, muito sabida das coisas, e a Linda Blair é escalada pra ser a Regan McNeil nesse filme. E, né, foi incrível, não consigo imaginar outra visão da Regan que não a Linda Blair. O filme ele quase foi dirigido pelo Stanley Kubrick, ele quase teve Jack Nicholson e Marlon Brando como os dois padres, né? O padre Mary e o padre Karras, que inclusive são baseados ali em arqueólogos famosos que o autor do livro ele era muito fã, né? E alguns dos personagens mais mundanos, como por exemplo a Chris McNeil, foram baseados em vizinhos que ele tinha ali na época também, inclusive vários diálogos. E a questão dele ter dois empregados estrangeiros também foi muito baseado nesse convívio de vida ali do autor do livro. Mas enfim, começa a gravação do filme e começa uma série de entreveros, digamos assim, né? A gente teve um passarinho que atravessou o sistema de iluminação desse filme, causando um incêndio que queimou todo o cenário, menos o quarto da Regan, onde estavam sendo gravadas as cenas de exorcismo. Olha que maluquice. Então, eles começaram a chamar padres, eles queriam que o padre exorcizasse o novo cenário, só que o padre falou, não, isso vai deixar apenas o elenco mais tenso, então eu vou apenas benzer aqui esse cenário e tá de bom tamanho. E só que começou a acontecer várias coisas muito malucas, né? Pra gravar as cenas de exorcismo, inclusive, eles tinham um sistema de refrigeração potentíssimo, assim, de ponta da época, só que como a iluminação esquenta, né, ela esquentava mais do que o sistema de refrigeração. Então eles só conseguiam gravar, tipo, 3, 4 cenas por dia, pra ter, né, aquele ar... Como é que é? Calafrio? Acho que é calafrio. Característico ali, né? Não tinha efeito especial na época, pô. Estamos falando de 73, cara. E... então eles conseguiam gravar pouquíssimas cenas ali por dia, portanto é que demorou um mês pra gravar a cena do exorcismo. E o Frederick, ele era muito enjoado, né? Ele queria que o filme ele tivesse esse aspecto preto e branco mesmo sendo um filme colorido, né? Então o quarto tinha que ser todo cinza, as roupas da Regan toda branca, a roupa dos padres toda preta, pra dar esse clima mais noir, né? E, pô, não tem como julgar, o cara acertou muito, tanto é que a cena que ele fez do padre saindo do táxi, né, e tendo aquela iluminação do poste, é uma das grandes cenas da história do cinema mundial. Inclusive, ela é uma referência ao Empire of Light, do René Magritte, que é um quadro ali de 1954, né, 20 anos antes, olha a comparação, é bem parecido, né? Enfim, foi uma gravação bastante tensa, né, foram, acho que 9 meses de gravação, 16 horas por dia, 6 dias por semana, e o William Friedkin, ele queria realmente tirar a maior tensão possível do elenco, tanto é que nas partes mais tensas ele trouxe um revólver de verdade, e ele apontava esse revólver na cara dos atores para tirar realmente a maior tensão possível deles, por isso que é um clássico do cinema. Mas não façam isso, você que é um diretor emergente, não faça mais isso, não faça nada que ele fez, não faça nada que o Kubrick fez na gravação do Iluminado também, isso ficou no passado, mas que bom que rolou. Enfim, o filme foi um gigantesco sucesso, né, não vou entrar aqui no mérito do filme, porque se você não assistiu, pelo amor de Deus, assista. O filme foi indicado a 9 Oscars na época, era realmente um feito inédito, né, um filme de terror ser indicado, e ele teve bastante foco na personagem da Linda Blair, né, na Regan, porque o pessoal começou a conjecturar que ela tinha traumas com o papel, que ela tinha estragado a infância dela e que ela nunca mais seria a mesma. Isso fez até ela fazer uma campanha pelo mundo, né, dando entrevistas e palestras mostrando que ela era uma adolescente comum e que não tinha afetado de forma alguma, né, que ela já tinha uma cabeça muito meio desenvolvida ali na época. Mas enfim, se você somente viu o filme, eu recomendo muito que você leia o livro, né, ele é bem diferente, ele traz muito mais coisas da relação deles com o pai da Regan, com as profanações da igreja, com o final que foi diferente, com toda a questão de investigação e Bíblia negra, e cara, é todo um universo muito maior, né, o filme é bem fiel ao livro, mas claro, o livro é muito melhor trabalhado, muito maior.
São duas obras muito complementares que eu amo demais, demais. E claro, a gente não poderia não falar de Tubular Bells, de Mike Oldfield, né? Que é essa música maravilhosa que caracterizou o filme. Fica aqui a menção, cara, que foi uma música incrível, que inclusive ela foi um pouco acelerada pra fazer a trilha do Halloween em 78, né? Tem um carro, você acha que a gente não viu essa, pelo amor de Deus. Mas vamos falar um pouco sobre a maldição do filme, né? Além desse incêndio que foi causado, o filme ele teve um orçamento bastante estourado, né? Eu até anotei aqui porque minha memória já foi pro saco. O filme foi orçado em 2,5 milhões e custou 12 milhões, né? 6 vezes a mais. Teve a questão da estátua do Pazuzu, que era uma estátua de 3 metros, que era pra ir pra onde? A memória foi pro caralho mesmo. Ela era pra ir pro Iraque e ela foi pra Hong Kong e atrasou bastante. Aí a gente teve a lesão da Ellen Burstyn, né? Que ela fraturou o cóccix e teve que andar de muleta o resto do filme inteiro. A Reagan, ela fraturou, acho que uma costela ou foi a coluna em uma das cenas também, porque ela ficou muito apertada na cama e teve escoliose pro resto da vida, além de uma aversão ao frio, né? A sala era tão fria que ela tem aversão ao frio até hoje. Teve recém-nascido de pessoas da produção que morreu, teve cara da produção que perdeu um dedo, o Max von Sydow, né? O nosso exorcista, o Padre Mary, teve que abandonar as gravações porque o irmão dele morreu, teve pessoas da produção que foi condenado para assassinato, enfim, cara, foi uma zona esse filme. É um filme que é considerado realmente amaldiçoado porque foi uma maluquice. Tem gente que fala que não, que é um exagero, porque o filme durou um ano gravando e qualquer coisa que você pega um recorde de um ano, você vai coletar muita desgraça, mas fica aí por sua conta e risco de concepção. Bem, o filme ele cresceu no bate-boca, né? Ele se tornou o filme de terror mais bem rentável da história e foi assim até chegar a nova adaptação do It, né? A nova, nem a dos anos 90 não, a nova mesmo. E ele foi um filme que ele teve uma questão muito curiosa, porque no original acho que ele tinha 140 minutos, se não me engano, ou menos, ou era não, acho que era 140 minutos mesmo. Foi o corte inicial, né? Teve bastante briga, porque em 72 a Paramount tinha cortado bastante do Poderoso Chefão, que foi uma versão que foi bastante rejeitada, e só quando lançaram a versão de 3 horas é que o filme foi um sucesso. Então eles tinham bastante isso na cabeça, cortaram bastante do Exorcista também, né? Cortaram de 10 a 15 minutos, e eram partes muito importantes, partes referentes ao livro, mas o filme saiu e por anos o diretor do filme insistia que aquela era a versão final, que tudo que foi gravado estava ali, mas o autor falava que não, que eles tinham gravado 8 cenas que tinham sido cortadas, né? Então tinha essa disputa. E quando foram escrever esse livro, que eu mostrei aqui, eu não vou tirar de novo porque ele tá com o slime aqui grudado, mas quando foram escrever esse livro, foram fazer a pesquisa e viram que realmente existia essas cenas a mais, e essas cenas foram resgatadas, foram trabalhadas e saiu essa versão que é o Exorcista, a versão que você nunca viu. Se você nunca viu o Exorcista, veja essa versão. Se você viu a versão de cinema, veja essa versão, porque esses 10 a 15 minutos, não lembro agora quantos são essenciais mesmo, são cenas incríveis. Inclusive ele dá um final muito mais positivo, muito mais de fé, assim, muito maravilhoso. O filme ele teve algumas sátiras e paródias e novas versões, eu até listei aqui. A gente teve em 75 o Exorcista ao estilo italiano, que foi a primeira paródia, nunca vi, não sei do que se trata. Mas tem o Repossuída, dos anos 90, que eu adoro, que é o Leslie Nielsen com a Linda Blair, né? A nossa Reagan original voltando aí ao papel, maravilhosa. A gente tem o Possessed, que esse também não vi, que é um filme de 2000, que ele se baseia no Exorcismo original, né, não no livro, então ele é considerado ali também uma versão alternativa. Em 2001 saiu Todo Mundo em Pânico 2, né, que tem uma grande cena ali envolvendo uma paródia Exorcista, e esse ano a gente teve um sketch do Saturday Night Live com a Jenna Ortega fazendo a Reagan, né, que foi maravilhoso também. Mas vamos falar um pouco das sequências. O primeiro, que foi o Exorcista 2, o Herege, saiu ali em 1977, sem envolvimento de ninguém da equipe técnica do original, mas com a volta da Linda Blair ali. Ele é considerado um dos piores filmes já feitos por Hollywood, apesar de ter uma trilha sonora do Ennio Morricone, cara. Eu acho isso muito curioso, mas realmente é um filme horroroso. Nessa época a gente tinha o diretor e autor do livro processando, né, a produtora por conta dos direitos autorais. Ninguém retornou, mas isso foi resolvido até o terceiro filme, que é o Exorcista 3. Ele tem um subtítulo? Não tem, né? Mas ele é baseado nesse livro aqui. Cadê? Que é o Legião, também da Dark Side Books, só tinha que patrocinar nós, pô. Eu adoro esse livro, eu acho ele bem bacana. Ele teve uma adaptação mais fraquinha, né? O livro ele é mais focado em ser uma sequência do livro, o filme nem tanto. Mas volta o William Peter Blatty, dessa vez dirigindo e escrevendo o filme. E foi um filme muito importante, porque ele era o filme que o Jeffrey Dahmer passava para suas vítimas antes de matar.
Então esse filme foi bastante citado no tribunal que prendeu Jeffrey Dahmer. Inclusive nessa série da Netflix, né, tem essa cena que foi famosíssima dele passando a cena do Exorcista 3. E depois a gente tem um caso maravilhoso, cara, que em 97 decidem fazer uma prequela do Exorcista, né, um filme de origem, ali mostrando o embate do Padre Mary com o Pazuzu. E começam a fazer esse filme em 97 com o roteirista do Terminator 2, com o diretor de Sexta-feira 13, parte 6. Não sei se é alguma coisa. Mas fazem esse filme que ia ser chamado de O Exorcista, o Início. Só que quando o filme ficou pronto, ele estava tão ruim que a mesma empresa começou a fazer o mesmo filme com outro diretor, outro roteirista e o mesmo elenco, que era o Exorcista, a Prequel to Dominion, acho o nome do filme. Mas enfim, a gente tem 2 filmes do Exorcista, 2 prequelas lançadas no mesmo ano, e as 2 com Stellan Skarsgård fazendo o Padre Merrin, cara, é uma maluquice sem fim essa história. E claro, os 2 são horrorosos, cara, eu não vejo nenhum dos dois, os 2 são péssimos, inacreditavelmente ruins. Mas eu vou indicar que você veja que a série do Exorcista, cara, que eu achei bem digna, bem legal. Ainda mais que a gente tem Geena Davis como a Regan McNeil. Eu adoro Geena Davis, cara. É muito do meu tempo, não sei se é do seu, mas eu adoro Geena Davis. E ainda temos a queridíssima Sophie Thatcher fazendo a Regan criancinha, muito legal também. E esse filme ele segue 2 exorcistas, inclusive um é o cara do RBD, o... como é que é o nome do vagabundo? Alfonso Herrera. Alfonso Herrera do RBD faz um dos exorcistas. Bem legal, teve 2 temporadas de 10 episódios, foi cancelada, mas vale muito a pena se você quiser ver uma versão, né, da sequência do Exorcista. A gente tem a versão filme 2, a gente tem a versão filme 3, que ignora o filme 2, a gente tem a versão da série, que ignora o filme 2 e o filme 3, e a gente vai agora, né, para a sequência oficial, que é a trilogia feita pela Blumhouse e por David Gordon Green. Bem, David Gordon Green, ele tá sendo chamado de o salvador do filme de terror, aquela... Não precisa ser salvo, cara, o filme de terror está muito bem, obrigado. Mas ele fez essa trilogia do Halloween, né, que teve um filme genial em 2018, o Halloween Kills, que eu gosto muito, mas eu entendo que foi um filme que dividiu muito opiniões, e o Halloween Ends, que eu acho que é unânime de ser um filme uma merda inacreditável. Mas aí, com o sucesso do Halloween de 2018, ele conseguiu os direitos do Exorcista, né, e planejou uma trilogia também. O primeiro saiu agora esse ano, no dia 6 de outubro lá fora, e saiu hoje aqui no Brasil, né, eu vi antes porque... Mas eu gostei muito do filme, eu não vou entrar no mérito de enredo, de spoiler, pode ficar tranquilo. Mas eu acho que foi um dos filmes que mais entendeu a intenção do livro, mais entendeu a mensagem do livro original, né, que tá muito transporta no filme original. Então, assim, foi um filme muito significativo pra mim, cara. Eu adorei o filme, realmente, eu achei muito bom. Não é um grande filme de terror, é um filme que ele peca por ser do universo do Exorcista e tal, mas é um bom filme, como filme mesmo. Achei muito bom, muito acima da média, inclusive com as coisas que andam saindo aí. Foi planejado com uma trilogia, né, o próximo ia ser o Exorcista Deceiver, mas como o filme ele está com uma baixa bilheteria e uma baixíssima crítica, né, tá com 24% de aprovação, acho muito difícil que tenha uma sequência, e se tiver que não tenha o David Gordon Green, acho uma pena. Eu queria ver o que ele planejou pra sequência, ainda mais com o final desse filme, que eu não vou falar o que é, mas ele deixa sim um gancho ali pra sequência. E é isso, cara, Exorcista vive, tem esse livro maravilhoso saindo aí, que recomendo todo mundo que compra, cara, isso não é jabá, Darkseid não tá me pagando, mas é um livro maravilhoso. Se você não lê Exorcista, leia da forma que você puder, leia Legião, que é muito bom, e reveja Exorcista, principalmente nessa versão do diretor, que é maravilhosa. Feliz Sexta-feira 13, feliz outubro, mês do terror. Acompanhe aqui várias coisas dos filmes de terror, né, no Pipoca de Pedra. E deixe seu comentário sobre o que você quer ver aqui. Eu te deixo um beijo, um abraço e tchau!